para você que está aqui, boa tarde para você que está no Brasil. Estamos começando mais um programa, Forte e Corajosa, comigo, Mariana Rossafa. Comigo e Ana Cassim. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindas. Declaro um dia poderoso e que você, mulher, venha encarar esse dia com um sorriso no rosto, porque as mulheres que confiam no Senhor, elas se enchem de esperança a cada amanhecer. Mais um dia, mais uma oportunidade, como a bispa sempre fala. E que esse dia seja o melhor dia da sua vida até então, um dia de muito favor e de respostas em nome de Jesus. Que você tenha hoje um dia de graça e que você aproveite esse portal. Quando temos um portal, se nós não aproveitamos, ele se fecha e há casos que nunca mais se abrem e há casos que demoram muito para se abrir. Então, aproveite os portais que o Senhor tem aberto. Uma vez alguém falou para mim assim, que não sabia muito bem o que era portal. Então, se você vê, se a gente lembrar daqueles portais, daqueles desenhos, sabe? Que eram tridimensionais. Portais, né? Isso, que aí a pessoa pegava, passava por ele, ela ia para outro lugar, assim, bem distante. Sim. Ela era teletransportada quase ali. É exatamente isso na vida espiritual. Um portal, quando ele se abre, é para você entrar e ir para uma nova fase, para uma nova vida, para uma nova chance, Isso mesmo. uma nova Um oportunidade. novo recomeço, um novo Isso. tempo. O Senhor todos os dias tem para nós. Todos os dias são portais. Cada oração é um portal, cada programa Mudança de Vida é um portal, cada culto é um portal. E o Senhor nos ensina a estar preparados, se preparar para aproveitar todos esses portais. Não deixar, obrigada. Cafezinho. Um cafezinho. Já tomou o seu Tomou seu cafezinho café? hoje? Porque pra gente aqui é de manhã ainda, É. entendeu? Então, um cafezinho para Então, conversa ficar prepara o seu melhor. café para ouvir o programa Forte e Corajosa, Isso. tomando seu café. Claro, porque a conversa fica muito melhor com café, eu Sim. acho. Se você acrescentar um café numa conversa... Se você acrescentar ainda um pãozinho com manteiga, Nossa, aí é muito, né? aí é muito. Aí é uma delícia. Aí não tem conversa melhor com pão quente e café. E palavra. Não, pão, café e, E palavra. mulher. O Isaac sempre esteve certo. Sempre. Deveria ser pão, café e palavra. E mulher. Olha só. Você vê? E mulher, o assunto flui e vai, que é uma maravilha. Isso. Então, portais. A nossa vida tem portais. E todo mundo tem que se lembrar daqueles portais que parece que de uma hora para outra tudo mudou, mas não foi de uma hora para outra. Porque os portais, eles são preparados mesmo. O Senhor vem avisando, o Senhor vai dando oportunidades. Às vezes você vai vendo uma mesma linha de palavra, você vai entendendo o que é aquilo. Puxa, o Senhor está querendo falar comigo Tá nisso. anunciando, né? É. Que tá um portal chegando de mudança. É isso Exatamente. mesmo. Aí, e portais, quando vem anunciado, é a oportunidade de você colocar a vida em ordem. A casa em ordem. Quando começou aquele da casa em ordem, bota a casa em ordem. Você vê que era uma atrás da outra. A casa em ordem, a casa em ordem. Porque era um portal de mudança, de uma grande mudança ali. Se você não colocar a casa em ordem, não tem como o Senhor vir e fazer todas as mudanças que Ele quer. Então, ontem eu até ouvia o Mu na madrugada e ele falava que às vezes Deus nem deixa a gente ver tudo para que a gente não desanime no processo mesmo, sabe? Então, por exemplo, quando José recebeu o sonho, não foi contado para ele tudo o que ele ia passar para chegar à realização e a ser o governador do Egito. Não foi contado para ele, não. E às vezes é assim que Deus trabalha. É no segredo, no silêncio. Ah, de repente José estava lá e era governador. Teve um processo, né? Todo um É processo. igual quando Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado. Mas ele não contou que ia ter uma tempestade. Não, No meio do... Entendeu? isso. Só que ele falou, o que que ele falou? Qual que foi a palavra do Senhor? Vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos chegar até o outro lado. Assim como Pedro também. Pedro teve uma palavra, ele teve a fé para sair do barco. Venha, Pedro. E ele foi. Só que ele deixou, ouviu, né? Foi tomado
pelo medo e pelas circunstâncias. Mas qual que era a palavra do Senhor? Venha, venha até mim. E ele chegaria até Jesus, Aham. se ele não tivesse ali Olhado. olhado para a tempestade. Isso. Isso mesmo. Ele chegaria. Uhum. Porque ele foi por uma palavra. Se o Senhor mandar você ir, então vá. Ah, mas é que tá muito difícil, mas é que tá acontecendo isso e tal. Nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, porque os nossos olhos é O sentido. o sentido do corpo mais forte que nós temos. Uhum. Tem muita gente que tem memória olfativa, tem muita gente que tem que é mais sensível na audição, mas os olhos. É. Tanto que fala que o povo sem visão, ele perece. Uhum. Não fala que o povo sem audição perece. Isso. O povo que não O escuta povo perece. mas o povo sem visão, o povo perece. E qual é essa visão? É a visão da palavra, é a visão espiritual. Porque a visão natural, ela pode nos levar a tomar decisões que vai nos levar a caminhos opostos ao caminho que Deus tem para nós. Sim. Vai nos levar a tomar decisões erradas, pegar caminhos que não são os caminhos do Senhor, e nós vamos nos perder do grande propósito das nossas vidas. Mas a visão espiritual, ela sempre nos leva para um caminho seguro, o caminho certo, o caminho que o Senhor está. Exatamente. Então, aproveite esses portais. Ainda que eles pareçam tão difíceis de passar, passe por eles. Se um portal foi aberto, não desperdice. Para que toda a sua geração viva também uma escolha que você fez lá atrás. Há escolhas que, se nós não decidirmos agora, nós vamos nos arrepender lá na frente e muito de não ter tomado aquela decisão. Uhum. Quando foi para vir para Kissimmee, a bispa falou ainda no altar, Uhum. que o Senhor falou para ela, se você Não tomar a decisão não tomar agora. essa decisão agora, você vai se arrepender lá na frente. Uhum. Então, Por mais que doa, por mais que doeu e que dói, e que dói ainda, que seja bem dolorido, a gente vê as despedidas dela. Eu vejo e eu fico muito assim, eu choro porque eu vejo as despedidas cada vez que ela abraça cada um, especialmente o seu filho mais velho. E aquilo é de cortar o coração. sim, Mas ela segue firme na palavra. Ela segue firme crendo que essa é a decisão, essa foi a decisão que o Senhor tinha, e ela crê que todo mundo vai chegar do outro lado todo mundo. e vai viver a grande bonança do Senhor. Né? Amém. A gente tem que se agarrar naquela passagem que fala, né? Que o Senhor transforma as tristes despedidas em Uhum. alegres reencontros. Isso mesmo. Tem que se eu falo esse versículo todo dia quando vou orar. E é isso. Porque é um processo. Foi um portal atravessado ali. Ali foi um portal mesmo, de Sim. mudança. E de uma mudança, assim, quase que virou tudo de cabeça para baixo, não foi? Não parecia, tipo assim... Para mim, virou, porque é virou. é uma mudança em tudo, né? Você vê. Uma mudança. Eu mudei porque eu vi. Ela veio para passear e ficou. Cuidado se você vier para passear. Você pode ficar. O Senhor pode te laçar. Laça você e você não vai mais embora. Eu vim, a Júlia veio, a Iana veio visitar. Uhum. E a Iana sempre muito animada. Vixe! Ó, vai ter que ficar um pouquinho mais. Falei pra mim assim, eu fico até a senhora precisar, eu fico. O que a senhora precisar, Júlia, eu faço. Preciso para sempre. Aí eu falei, bispo, onde a senhora precisar, o que a senhora fizer, a gente tá dentro. Pronto. Pronto. Já viveu coisas em um ano que parece 10 anos. Uma década. É, uma década. Parece que Isso se passou mesmo. uma década. Não na aparência, porque Graças nós a Deus. rejuvenescemos no Espírito Eu Santo. creio. Entendeu? Isso mesmo. Mas de aprendizado, de sabedoria, de experiências, meu Deus, é muita coisa. Uhum. Então você vê que quando um portal é aberto, agora nós vamos passar por essa oportunidade aqui e tudo vai acalmar Isso mesmo. Igual José, o sonho, já vou direto, vai nada. Isso mesmo. Tem um processo por aí. É igual quando a gente recebeu a palavra do vinho novo, que ela lembrava ontem. A gente recebeu, esse é o ano da minha honra. É esse o ano. É esse o ano. Pronto, chegou. É do início ao fim. É só alegria, é só sorriso do 1º de janeiro até dia 31 de dezembro.
Meu Aí a gente tinha Deus. esquecido que o vinho, ele era derramado no odre, no odre novo, porque se fosse no Novo. odre velho, ele ia rasgar, ia fermentar o vinho, ia fermentar um vinho novo, é uma nova força. Se fosse no odre velho, ia arrebentar, ia acabar com tudo, ia perder o vinho. Uhum. Deus estava trabalhando esse odre novo, É. né? Ali, para fazer, ele não fez, não arrebentou o odre, ele destruiu, ele Ele, esfarelou, ele é, queimou o odre, ele pisoteou, queimou, apagou na paulada, queimou, pá, pá. pisou. Meu Deus, foi assim um ano de muitas vitórias, mas de fazer um odre novo, de se Uhum, tornar um odre novo. E esse ano vem com um som alegre. uhum. E desde o início vem com um som alegre. Ah, pastora, não tem motivos para cantar. Tem muitos. É. Você tem muitos motivos para cantar. Nós não louvamos e não cantamos só na terra prometida, não. Nós louvamos no caminho, no Uhum. processo, no começo de tudo, naquele sonho que está começando ali. Ontem, eu me lembrava, né? Eu finalizo mais um propósito aqui. E eu lembrava das vezes em que eu finalizava os propósitos na Taquari, e aquele sonho estava tão forte, sabe? E eu pensava, puxa, meu Deus, mais um propósito e a gente não foi para lá, e as coisas não caminharam ainda. Uhum. E quando a gente está impaciente para que algo aconteça, é Deus nos guardando e nos preservando. Isso. Porque certamente, se eu tivesse vindo no momento que eu achei que estava pronta, Não ia tinha ter morrido. estrutura, tinha morrido. Tinha morrido. Não tem estrutura. Às vezes há coisas na sua vida que estão demorando a chegar porque você ainda não está preparada. E a mulher adora dizer que tá, né? Sim. Tô, claro que eu tô. Pode mandar, Senhor. Manda mais. Igual as orações que nós fazemos, né? manda almas, senão eu morro. Uhum. Nós queremos almas, mas nós precisamos dar conta de todas essas almas, cuidar de todas elas com muito Isso. amor, com muito zelo. Deus não vai dar Deus não dá quando nós não estamos preparadas para nos, a bispa sempre fala isso, para não nos matar. É. Porque se ele dá, a gente não está preparado, ele nos mata. Não temos a capacidade para suportar o peso da bênção, o peso de tudo aquilo que estamos, né, pedindo. Então, Deus trabalha esse processo de paciência mesmo, porque é o trabalhar. Deus não está, como a bispa falou no programa, Deus não está, nunca esteve, não está tão interessado em mudar as nossas circunstâncias como em nos mudar. Isso. Porque Deus só pode usar pessoas, primeiro, as pessoas que elas são transformadas, que deixaram o Senhor trabalhar nelas. Deus não quer só nos usar porque ele nos escolheu, quer nos usar. Não, ele quer nos mudar primeiro. Primeiro é adorar a ele, para depois nós ajudarmos, para depois ele nos usar. Primeiro, o propósito maior é voltado para ele. É o relacionamento com ele, para depois, sim, ele poder nos usar. Às Né? vezes nós nos enganamos nesse caminho porque nós achamos que Deus, primeiro, a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos abençoar, nos dando aquilo que nós queremos. Na verdade, Deus está mais interessado na nossa mudança e no nosso crescimento do que nos abençoar. Isso. Abençoar é muito fácil para Deus. Tudo é fácil para Ele. Tudo. E nós vivermos a bênção do Senhor também é a parte mais fácil. Difícil é você ter caráter para sustentar aquela bênção. Uhum. Difícil é você arrancar o Egito de dentro de você quando você já saiu do Egito. Mas aquele Egito continua dentro da gente. E continua. É interessante, né? Porque depois que a gente foi para Israel, e que a bispa falava, né? Que era um clima em Israel e era outro clima no Egito. Isso. Que a gente percebia Outra a atmosfera. atmosfera mudando, não é? Sim, de uma forma assim instantânea. Brusca, assim. Como fala, na fronteira que fala, Na né? fronteira. Na fronteira você já vê a atmosfera, outra completamente diferente. A nossa foto na fronteira, que mal sabíamos nós tudo que nós Sim. íamos viver ali. Sim. Só que eu estava vendo uns relatos da guerra agora, e tinha um pessoal falando que
pessoal estava todo se planejando fugir pelo Egito. Uhum. E eu pensei, vocês não sabem o que vocês vão fazer na vida de Meu vocês. Deus do Tava céu. uma galera toda planejando, vamos fugir aqui pelo Egito, porque o único aeroporto que ia funcionar é o do Cairo, né? Sim. E olha lá se Olha, funcionar. Olha, o processo é... a gente tem história, viu? Dá pra Ah, fazer um nossa. livro. Podemos escrever um livro, inclusive. A Então, gente só conseguiu ficar em paz quando a Bia, esse de verdade, sabe quando eu consegui ficar tranquila? Quando eu vi que a Bia tinha fechado o olho. Porque ela É? já tinha orado, já tava. já. Ela tinha fechado o olho assim. Eu falei, ela tá confiando em Deus, ela entregou todos nós, assim, orou, consagrou e ela tá tranquila. Aí eu falei, eu também, então vou fechar meus olhos e tranquilizar. vou tranquilizar, É, né? eu só tranquilizei no meio. Não, você queria Eu ficar dei no uma, Egito. eu dei uma desesperada. Eu queria ficar no Egito. É. Ali eu realmente desesperei. Falei, e agora? Não- Acabou. Acabou pra Vou nós. ficar por aqui, uai. Nós vamos fazer o quê? Deu uma desesperada. Foi. Aí depois, no caminho, que eu já não aguentava mais de cansaço, eu fiz a oração de entrega, assim, ó. Uhum. Senhor, eu vou dormir. Igual que você faz quando você entra no avião, né? Isso, que eu possa, se eu dormir, meu Deus, e acontecer alguma coisa, que eu já acorde na glória com o Senhor. E com todos os meus ali, ó, que a gente se encontra tudo lá. Oh, É, estamos aqui agora com Jesus. isso. Só assim, que acordava com aquelas freadas daquela. Agora, aqueles que não estavam seguros em Deus, né? Se esconderam no meio das malas, Isso. entendeu? Fugir no meio da criançada. É, foi um processo ali. Mas a diferença de atmosfera do Egito para Israel é gigantesca. Uhum. Você sente no ar. Começa a pesar a respiração. Fica pesada. É tudo pesado. Tudo Até a pesado. água é contaminada, né? Tudo. Dizem que é contaminada a água, tanto que, Sim. né, a gente nem comeu lá. Que geralmente o processo, né? Inclusive o guia nos orientou a fazer alguns processos lá, porque geralmente, não sei se é algum tempero, alguma coisa que usam na comida, a forma de fazer, não sei. Às vezes o estômago das pessoas não aceitam muito bem, principalmente quem está lá a primeira vez, não aceita bem. Nossa, tem várias orientações para quando se vai para lá. Mas dá para entender, até quando você está andando e depois a gente passando por lá, além de ser um lugar que tem muita areia, então, né, Bem sujo, né? é bem sujo, muito sujo, o peso. As pessoas são pesadas. É um clima de peso. Parece que é um clima sem esperança. É. É um lugar sem... Israel é um lugar de muita expectativa, você vê? Sim. É muita expectativa. E por que eu tô falando isso? É vida, né? É vida. Uhum. Porque quando o Egito não sai de dentro de nós, aquele peso, aquela desesperança, aquele ranço do passado, porque no Egito tem muito ranço, é aquela coisa rançosa do passado, assim, aquele peso, assim, parece que é uma dívida eterna, assim, de muitas coisas que foram plantadas ali. E quando o Egito não sai de nós, você pode sair do Egito, mas se ele não sair da gente, aquilo vai te sucumbir e te transformar numa escrava. Uhum. Você continua sendo escrava na terra de gente livre. Uhum. Depois da liberdade, depois que foi dada a liberdade para você, você continua sendo escrava. Ah, como? Pensando da mesma maneira que pensava quando não conhecia Deus, guardando rancor, guardando coisas do passado, deixando palavras do passado terem poder sobre você. Geralmente, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê, porque minha mãe falava assim, porque meu pai fez isso, porque aconteceu algo assim. Lá atrás, a pessoa vem trazendo aquilo. Ela vai trazendo aquelas Ela coisas. carrega junto com ela, Carrega. né? E o Senhor a libertou. E ela não, isso é não crer na palavra. É você não crer no que diz a palavra, que é para você, que você pode, na sua libertação. Tudo isso acontece pela falta de fé. Isso. A mentalidade não muda, a escravidão continua. Tanto fala que acho que foi Jacó que disse: quando você não aguentar mais, você vai tirar esse jugo do seu pescoço. Mas quando você não aguentar mais, porque ali era um jugo que ele estava e ele não queria soltar. Então, quando você não aguenta mais, você tira do seu pescoço esse jugo. Uhum. E o Senhor, exatamente como ela falou, os milagres, libertar o povo, tirar o povo daquela escravidão, não era difícil, não foi difícil. Não.
Difícil foi aquele povo quando já estava no processo. No processo. Eles já saíram da escravidão, estavam naquele processo para entrar na terra prometida. Ali eles revelaram que o coração deles estavam no Egito, que eles não criam na libertação e eles eram escravos, porque ali no deserto, muitos, a maioria, perdeu a vida ali no deserto. Não deram condições para o Senhor para chegar até a terra prometida. Porque qual que era o pensamento? O que que saía da boca? Não tinha túmulo suficiente no Egito? O Senhor teve que nos mandar para morrer aqui, sendo que eles eram cuidados. O Senhor dava o maná diariamente. Quando era de dia, tinha a nuvem que protegia. Quando era de noite, tinha o fogo que aquecia. Tinha toda a provisão que eles precisavam para percorrer esse processo. Eles já tinham visto milagres, o Senhor já tinha aberto o mar, feito eles passarem terra seca. Quantos milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas, que nós já vivemos. Mas quando nos deparamos com um desafio, com algo que a gente parece não ter o controle, ao invés da gente se voltar para o nosso Deus, se agarrar naquilo que Ele já fez, crer nele e lutar com Deus do nosso lado, a gente se revolta, a gente desiste, a gente começa a usar a nossa boca para profanar, para reclamar, para murmurar. E tudo isso vai impedir e vai fazer a nossa vida, nós, continuar dando volta ao redor da mesma montanha e não entrar na nossa terra prometida. É isso mesmo. No processo, você precisa não só sair do Egito, mas arrancar ele de você. Então, nós temos muitas coisas a qual devemos agradecer ao Senhor. E todas as mudanças e transformações que o Senhor nos trouxe. Nós agradecemos até a correção do Senhor. Que no momento parece não ser motivo de alegria, disciplina. Parece que não é legal. Não é, né? Você não sai feliz. Não. Você sai de lá assim que você leva um tempo para se recuperar. Não, ninguém sai. Você vai achar que a gente sai feliz de uma correção? Quero mais. Mais um chicote. Mais Pode dar aqui, ó. isso. Dá, eu quero. Não. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas nós temos que amar a disciplina. Isso. Ah, mas você não precisa sair falando, oh, que delícia levar isso aqui. Não, mas entender. Isso aqui, Deus não desperdiça nada. Vai me levar para algum lugar. Isso, sempre. Você vai ter experiências lá na frente que aquilo lá foi muito necessário para você. Quantas coisas nós vivemos em São Paulo e aprendemos, principalmente ao lado da bispa, que hoje nós usamos aqui, é muito necessário. Quantas experiências, quantos exemplos de conciliação, de direção, da maneira como se fazer, como se tratar, Isso. o respeito com as pessoas, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a alma das pessoas. Quantos exemplos, desde coisas básicas e simples, desde ajudar a cuidar da higiene de alguém, ensinar aquela pessoa coisas básicas de higiene, até coisas complexas, espirituais, de empresários e Muito. de tudo quanto é tipo. Em todos os pontos da vida, né? Exatamente, ela passou por coisas que às vezes no momento em que ele estava passando, talvez ela nem entendesse o porquê. Mas é para que o Senhor usando aquilo para hoje todos nós poder se espelhar, pegar o exemplo e seguir esse mesmo legado, né? Às vezes o que você está vivendo hoje, que para você... Não é nem para você. Não é. Às vezes não. Às vezes o processo que você está passando é para você ajudar alguém, para você ensinar alguém, para você dar uma direção para alguma pessoa, para um filho. Às vezes seu filho pode passar por isso. E as guerras que nós não vencemos agora, vai passar para a próxima geração. Então, vença hoje essas guerras, passe pelos portais. Tem uma moça aqui que falou, né? Eu estou vivendo estou no processo do novo de Deus. É isso. O processo do novo é sempre desafiador. É assim mesmo. A bispa falava, Mari, eu acho que foi também no programa hoje, que ela já tinha falado sobre Josué, e ela falava, Josué ficou 40 anos ali na porta da tenda, 40 anos. E será que, sei lá, as pessoas passavam, viam Josué ali, às vezes até ele, poxa, eu tô aqui tanto tempo, né? Há 40 anos aqui na
na porta da tenda. Por quê? Do lado de fora da tenda ele ficava. 40 anos ficou. Por quê? Porque o Senhor estava o preparando para colocar o povo na terra prometida. Era Moisés, na época, que estava ali, que ficava na tenda, que era o que tinha O acesso. interceptador. Isso, Ali era Moisés. isso. Falava com Moisés, Moisés falava com Deus. É. E aí, e o Josué ali na porta do lado de fora da tenda, 40 anos, se preparando. Ali era o processo de Josué. E se ele tivesse, quer saber? Ah, fazer outra coisa. Já tô aqui há, nossa, 39 anos aqui na Ah, porta. Chega, cansei. vou trabalhar em outra coisa. Vou trabalhar em fazer outra coisa, vou procurar outra coisa para minha vida, vou procurar. Não quero mais saber. Ele estava ali pertinho de viver, de cumprir, né, o grande propósito para o qual ele foi chamado. Ele que colocou o povo dentro da terra prometida. Uhum. Então, às vezes, você pode estar pensando, nossa, mas esse processo, não estou entendendo esse processo está demorado, pode dar um cansaço, pode dar... outra coisa que ela falou ontem também, que é muito, muito importante, que nós vemos, inclusive, muito aqui nesse lugar, é você tem que ter a capacidade de acender o seu fogo. Sem o fogo, não tem vida. Sem o fogo não tem. Sem o fogo do Espírito Santo, você não tem vai ter nada. vida, você não vai ter esperança, você não vai ter alegria, você vai sobreviver. Como a bispa também disse, uma pessoa sem sonhos, ela sobrevive, ela não vive, ela não luta, ela não vai fazer boas escolhas. Por quê? Porque ela não tem os sonhos, ela não tem um propósito. E o Senhor, ele quer que cada um de nós, cada uma, especialmente nós as mulheres, que temos a tendência de ser mais sensíveis do que os homens, de se cansar mais do que os homens, de ter o emocional mais assim sensível do que os homens. E o Senhor quer trabalhar isso dentro de cada uma de nós. A capacidade de você acender o seu próprio fogo, nesse processo, ai, mas parece que eu faço todo dia a mesma coisa na minha casa, parece que eu falo todo dia a mesma coisa para os meus filhos. Parece que eu oro todo dia pro meu marido e nada muda. Ai, parece que eu oro, que eu faço a mesma coisa com as meninas todo dia. Parece que Eu eu falo, sei. falo, 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 aí de repente fez errado de novo. Foi, mas, meu Deus do céu, parece mesmo. Parece. Parece que eu tô ensinando, eu ensinei hoje, amanhã. Essa criança, ela fez a mesma coisa, não ouviu. Ou esse marido, eu tô orando por essa situação na minha casa, mas parece que não muda, é a mesma coisa, parece que eu faço sempre a mesma coisa. O Josué não parecia que ele estava fazendo sempre a mesma coisa? Só que ali era o preparo dele. É. O Davi, com aquelas ovelhas, quando ele ia para o pasto lá, ele ia fazer a mesma coisa, ele não ia fazer algo diferente. Ele ia cuidar daquelas ovelhas, ele ia proteger aquelas ovelhas, ele ia alimentar e conduzir aquelas ovelhas. Parecia que era a mesma coisa sempre, mas ali o Senhor estava o preparando, o forjando, o testando, e ele foi aprovado, porque o Senhor o escolheu para então governar, liderar, conduzir o seu povo. Por amor ao povo, o Senhor escolheu Davi. Então, a bispa sempre fala, é o ordinário, é você ser fiel no ordinário, no dia a dia, porque o nosso maior crescimento, especialmente o nosso da mulher, está aí, no nosso dia a dia, fazendo as mesmas coisas. É aí que está o nosso crescimento. Exatamente. Deixa eu responder uma pessoa aqui, ó. Patrícia Ramos. Até porque semana passada não respondeu, a gente levou bronca. Nós não vamos responder gente sem foto, não, tá bom? É, Estamos avisando aqui. A partir exatamente. de agora. Não vamos responder ninguém sem foto. Uhum. Ó, boa tarde. Gostaria de me batizar numa determinada religião. E eu gosto de usar brincos, corrente, mas eles não permitem usar. Mas tenho desejo de me batizar. Não sei o que pensar. Patrícia Ramos, né? Patrícia, quando nós nos batizamos, nós reconhecemos o Senhor como o único Salvador. Que Ele veio, morreu por nós e nos trouxe a liberdade. Então, nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e o nosso Salvador. Uhum. É uma nova vida. Aquela vida antiga ficou para trás, a nova vida recomeçou. Existem lugares, inclusive a bispa já fez
cultos explicando sobre isso, que tem usos e costumes, né? Então, não pode isso, não pode aquilo. E baseado na experiência que a bispa já contou no altar e para nós, ela já foi de uma igreja, né, de usos e costumes, Sim. até chegar num determinado momento da vida dela, que ela percebeu ali, né? Que aquilo não tinha nada a ver com Deus, né? Não tinha, não é? Você não fazer algumas coisas não ia te aproximar mais do Senhor. Ou te afastar Ou te mais afastar. do Senhor. Isso, entendeu? Então, assim, em todo lugar, como nós até falávamos na semana passada, em todo lugar há usos e costumes, há culturas, há lugares e lugares. Aqui há lugares, por exemplo, que no Brasil você pode entrar de shortinho, de qualquer jeito, né? Aqui, por exemplo, você tentar entrar em algum lugar, na Disney mesmo, você não pode entrar com um determinado tipo de roupa, eles não deixam. Eles pedem para você sair, inclusive, não pode. No Brasil, qualquer lugar, lugar de praia, o pessoal anda de biquíni na orla, tá tudo Sim. certo. Ali, há muitas coisas, principalmente na religião, que são usos e costumes, são coisas tradicionais. É uma tradição, é cultural, Cultural daquela, daquele né? lugar, Daquele lugar. entendeu? Isso. Mas o batismo, quando nós nos batizamos, nós reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, não para um lugar, mas para Cristo. E aquilo que era velho, o homem velho, a velha criatura que não conhecia o Senhor, nasce de novo. O batismo é um novo nascimento. Então, veja, reveja, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de certezas. E a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Aquilo que pode nos afastar do Espírito Santo é o pecado, são as palavras ruins, porque Deus não pode habitar num lugar que tem bênção e maldição. Não tem Não. como habitar ali. Não dá para sair luz de e uma trevas, o luz Senhor e não... trevas. Impossível. Não dá para ser Impossível. água doce, água salgada do mesmo lugar. O que nos afasta do Senhor é o pecado. Tudo que nos leva a pecar, tudo que vai contra, né, a palavra que nos leva a pecar. É isso. Isso. Entendeu? Então, parta desse princípio. Eu entrego minha vida a Cristo. Mas na visão, principalmente o que nós aprendemos no ministério, o que nos há coisas e coisas, há roupas e roupas. Não significa que eu possa sair com a roupa que eu quiser, não. Não. Eu tenho que ter aquele discernimento do Espírito Santo, o que aquilo vai causar. É porque nós somos testemunhas. Isso, né? do Deus vivo. Isso mesmo. Nós somos testemunhas dele. Então, o que aquilo causa, o que aquilo pode trazer de carga, o que aquilo pode envergonhar o nome do Senhor. Do contrário, entregue sua vida a Deus, nasça de novo e reconheça Ele como seu Salvador. Que aí é a nossa vida que começou novamente. Isso. Tá bom? E tem uma outra me perguntando aqui, ó. Cadê Jesus? Perdi. Comprar um livro da Bispa. Por favor, qual seria o mais indicado? Eu sou Eu sempre fã. indico Mudança de Vida. Sou muito fã de Mudança de Vida. Foi o primeiro que eu li. Foi o primeiro que eu li, inclusive foi o primeiro livro que eu li inteiro. Nenhum livro eu li inteiro, eu ia pulando pedaços assim, ó. Eu li inteiro também, Olha Mudança lá, de você não Vida. fazia aquele... Ele era muito... Você tinha... Dinâmico, né? A cada página que você lia, você queria ler mais. Isso. Queria ler mais. Então, Mudança de Vida é, assim, o meu favorito. Então, eu acho que você deveria começar pela Mudança de Vida. A Bispa conta ali né, A trajetória. a mudança, a trajetória Isso, dela. a história. As experiências, muitos ensinamentos, muitos. Isso. Então, assim, que mais? Deixa eu ver, tem mais perguntas? Não. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Então, se ela aqui, como seria se ela optasse batizar? Se ela está ali, ela segue as regras daquele lugar. Mas o nosso ponto de vista, o nosso ensinamento, se ela está me pedindo, por exemplo, o meu ensinamento, o meu ponto de vista, que o que nós aprendemos no ministério, é isso. Esse é o ensinamento que nós temos para dar. Ah, mas eu quero ficar lá. Aí você vai seguir andar o padrão de acordo. daquele lugar. Isso, é como ela falou. O Senhor, Isso. ele vai dar... Onde o Senhor tem, ele tem paz também.
e você escolher a casa, porque nós precisamos de uma casa, a casa do Senhor para nós escolhermos uma casa para estar, cultuar. E se for o lugar que você escolheu para estar, aí você também vai estar de acordo com todos aqueles costumes que aquele lugar, né, Uhum. ele tem, Isso. Você né? vai. Eu não, escolhi ficar aqui, me batizar aqui. Uhum. Ah, então, você está escolhendo automaticamente Isso. a A seguir cultura a daquele cultura daquele daquele lugar. lugar. Entendeu? Então, é isso. Isso é uma questão de decisão. Isso. Mas o que nós temos para ensinar é dessa forma que nós Uhum. vemos. Se você for em outro lugar perguntar, talvez eles vão te ensinar de outra forma. Então, tudo o que nós queremos deixar claro aqui é entregar a vida para Cristo. Isso. Cristo é a vida. A Uhum. cultura verdadeira é de Cristo. O que você não pode também é se batizar naquele lugar e já entrar e ficar em Em rebelião. rebelião, Ah, eu tô isso. aqui, mas eu não vou Mas fazer eu não, isso. Não eu não, eu pode. não Aí tá aceito, eu não errado. aceito isso. Eu acredito que não é assim, eu não aceito. Não. Então, você tem que procurar um lugar que você vai, que você concorda com as doutrinas daquele lugar, né? Isso. Para você ter paz, porque não adianta a gente se batizar, só que o nosso coração Fica em fica em rebelião. rebelião. Porque aí você tá lá dentro, você tá em rebelião. O Senhor não tem isso para você. Entendeu? Então também não Exatamente. adianta. Porque aí você atrai maldição para sua própria vida, na Uhum. verdade. Então, pense, peça direção para Deus e veja a direção que o Senhor vai dar para você. Nada melhor do que a direção do próprio Espírito Santo na nossa vida. Isso. Sempre. Tá bom? Então, deixa eu ver. E para minha filha Gabi, qual recomenda, por favor? De livro? Para mim, mudança de vida para todos. Uhum. Mudança de vida sempre. O começo de tudo, para todo mundo. Sim, eu também sempre indico mudança de vida. Depois você Para vai todas as galgando. idades. Seja o adulto, a mulher, seja aquele jovem. Porque é um livro com uma linguagem muito fácil, Aham, muito. muito atual Muito atual. e com muitas experiências. Então, ele é muito dinâmico. Isso, ele é. E você, a cada página, você fica esperando mais e Isso. mais. É. É isso mesmo. Então, ele é um livro muito dinâmico. Então, ele é muito gostoso e ajuda bastante. Então, mudança de vida, a gente sempre começa por lá. Uhum. Então, baseado nesse tema que nós falamos aqui, então, por isso que a gente precisa analisar muito bem o que o Espírito Santo fala conosco, a direção que o Espírito Santo nos dá. Porque, às vezes, nós queremos algo, ou às vezes nós estamos em algum lugar, até aqui no próprio ministério, como a bispa fala às vezes no altar, né? Aham. Às vezes a pessoa está lá e está discordando da palavra. Não, mas não pode, então não sei o quê. Precisa ir em busca, então, de um lugar que você não entre em conflito. Uhum. Não que a palavra não seja conflitante, a palavra é conflitante. Uhum. A palavra, ela vem, como teve uma aqui que escreveu, Divide né? a alma do espírito. Às vezes a gente sai do culto da bispa, parece que a gente levou um soco. A gente tem essa sensação também. Uhum. A gente tem essa sensação assim, meu Deus do céu, A gente tem essa sempre. sessão no culto, a gente tem essa sessão Isso. na reunião, nas reuniões. Que chega a baixar a cabeça e fala assim, meu Deus, será que tá todo mundo me vendo? Será que tá todo mundo me olhando? Exatamente. Será que o povo tá Meu Deus, parece que eu não vou conseguir nem levantar dessa cadeira. Nossa, será que as pessoas sabem? Meu Deus do céu. É assim mesmo, a palavra é conflitante. Aham. Então, uma coisa é Ela o é como uma conflito. espada, assim, ó. Entra como uma divide. espada que divide. Alma e espírito. Alma e espírito. Juntas e medula. E a bispa consegue fazer isso, né? Consegue. Ela entra, ela Fácil. divide assim, ó. Ela Ali, separa. então, uma coisa é o confronto da palavra, outra coisa são questionamentos. Aí você vai entrar num problema. De rebelião. Isso. Uhum. E a rebelião é um sério problema. Você tem que saber isso sempre. Saia sempre pela porta da frente. Não se rebele. Inclusive, não estou falando só de igreja, não. Às vezes a pessoa se rebela contra o chefe, contra um patrão. Uhum. O seu salário sai de lá. Não é concordar com erros, mas saber lidar com aquilo. Porque uma coisa é você murmurar. Vou ficar murmurando, ficar reclamando, vou ficar fofocando de um para outro. Outra coisa é você ir a Deus e apresentar suas firmes razões. Não está certo isso aqui, não. Uhum. Isso aqui, Senhor, não está certo, ou não acho que essa direção seja certa. Não, né? É aí que as pessoas vão se encontrando. Isso. Então, uma coisa é você ter esse incômodo e ir a Deus. Outra coisa é a gente se incomodar e ficar falando para um, falando para Exatamente. o outro. Se rebelar e tomar
decisões precipitadas, falar palavras precipitadas que vão atrair problema para as nossas vidas. O problema é sempre esse. E eu ia falar, esqueci agora, eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Vamos lá. Tem uma moça perguntando assim, ó, me identifico muito com você. Uhum, Você já contou seu testemunho completo? Já, muitas vezes. uhum. Contei meu testemunho completo. É extenso, hein? Tem uma bagagem aí. Tem uma... Não é tão extenso quanto da bispa, mas é extenso, principalmente na área de casamento e de tolice. Ah, lembrei. É. Hum. A rebelião. Então, e a rebelião dentro de casa? Meu Deus, como que Deus pode prosperar Isso! a rebelião velada ali dentro da nossa casa? Rebelião com o nosso cônjuge, seja com os familiares, seja com. Dentro, porque começa dentro da nossa casa. E a gente vai estender para tudo. Uhum. E isso vai trazer uma feitiçaria que você atrai para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. A rebelião é isso. Mas eu me rebelei contra. Eu tô brigada aqui com meu esposo, mas meus filhos não sabem de nada. Mas o espírito da rebelião está ali. Uhum. E vai entrar sim, porque tudo é espírito. Por mais que seus filhos não vejam, a gente vê também, né, testemunhos, histórias de pais e mulheres que faziam coisas ocultas, erradas, como pornografia, mentira no trabalho. Ah, mas o meu filho não sabe. Esse espírito entra nos E filhos. conta. Exatamente. Não pode não contar que foi com você. Uhum. Mas você vai ver as mesmas Se atitudes que você repetindo teve na nos seus vida dos filhos. seus filhos. É isso. Isso E mesmo. eu quero dizer a você que dói. Dói muito quando você vê o seu filho sendo atormentado por um Uhum. espírito que te atormentou uma vida toda. Uhum. É doloroso, é ruim. É uma força assim que você não teve para colocar com você, agora você tem que colocar a força da sua vida para vencer por ele, É, né? isso. Porque se você não vence, a guerra vai ser dele, ele vai ter que vencer. Isso. Eu já passei uma situação com a Ana que eu vi nela o mesmo espírito que me atormentava quando criança. Eu vi atormentando a Ana. Que até a bispa orou, mas eu estava ali e a bispa falou assim: você tem que ir lá, você tem que orar e você tem que quebrar. Uhum. Vai lá. E eu levei a Ana para o quarto, botei a mão na cabeça da menina e fui expulsando aquilo, porque o mesmo espírito que me atormentou uma vida Uhum. queria atormentar a minha filha. Porque talvez, até por uma falta de visão e discernimento, nós não expulsamos aquilo. É. Você vê que quando a bispa fez aquele A gente culto... acha que é alguma coisa que aconteceu é natural, né? É, Sei lá, às vezes é uma birra, às vezes é uma desobediência, às vezes é algo de forma natural. E não, o Senhor tá, às vezes, mostrando, colocando luz para acordarmos para algo. Não é natural, não é é. espiritual, Tá precisa ser passando. quebradas. Às vezes, coisas que aconteceu com você e com seu marido, que não foram ditas, reveladas, precisam ser quebradas, confessadas, quebradas e quebradas da vida dos filhos também. Isso. E levar isso com muita seriedade. Porque um demônio não vai te atormentar e falar assim: cansei, agora eu vou para outro. Ele vai para o mais próximo. Insistentemente a cada amanhecer. Isso. Uhum. Então, você tá vendo, às vezes, seu casamento igual o que era A o da bispa sua mãe e do fala, seu né? pai. Demônios familiares. Isso. Eles são familiares. Ele acaba com uma geração dos avós. Aí ele vai vir na dos pais, ele vai vir na dos netos. Enquanto aquele de fé não faz a risca no chão e luta com toda a força e não aceita, ele quer continuar ali, perpetuando naquela família de geração em geração. Isso. Então, não permita. Não olhe para as coisas como se elas fossem normais. Isso aqui é normal. Casal briga mesmo. Depende. Uhum. Casal, eles precisam ter esse momento de conversa e de ajuste. Isso. Eles têm que se ajustar. Uma coisa é desequilíbrio, outra coisa é ajuste, é o confronto. Uhum. Como eu acabei de falar do trabalho, por exemplo. Uma coisa é você concordar, ou da própria questão da igreja, do lugar ali, porque vão existir vários tipos de culturas e igrejas. Uhum. Uma coisa é você estar ali e ter aquele, né,
confronto saudável. Ah, então a gente pode melhorar isso, até porque quando você for confrontar alguma coisa, vá também com a solução. Isso. Não vá ali, porque eu não gosto, porque eu acho que esse ar aqui é muito gelado. Aí, Não, aí vá te com a perguntar. solução. Exatamente. O que você tem, então, de sugestão, de solução para melhorar? Ah, não tenho nada, só vim aqui, então. Não. Se você, aquele que apontou, ele tem que também, ele tem que também encontrar a solução, Isso. levar a solução. Exatamente. Então, não concordo com o jeito que a escolinha funciona. Então, vem com a solução que a gente está precisando. Ou melhor, venha à disposição para fazer parte. Isso. Entendeu? Do time da escolinha. Isso! Entendeu? Isso Se você vier mesmo. aqui e deixar seu filho, somos eu e a Iana. Aham. Ali. Entendeu? E a gente é muito boazinha, mas a gente também é muito brava quando precisa. Quando precisa, muito bravo, com o olhinho dele chega. É, porque a escolinha não é lugar de fazer bagunça, não. Isso mesmo. É lugar de receber o Mas- Espírito Santo. Exatamente. E a gente ama e ora por essas crianças como oramos pelas nossas filhas, né? Ama mesmo. Quando chegam aqui, não é? É. O coração No chega. aham. Nossa, e quando não Eu vem? abraço. O coração chega a apertar quando Aham, não vem. Verdade. Eu Ama. abraço, eu peço abraço, que eles são coisinhas mais. Às vezes dá vontade, sim, de dar Às vezes, uns. vai, menino, vai, de dar menina, umas vai du- lá com seu pai, com a sua mãe. Isso, vai, você vai sentar pegando assim, você Vai, vai, vem você vai aqui. ali, ó, É. sentar com o papai na nave, E entendeu? Tá você precisando. vai lá ouvir a palavra, porque a gente não fala assim, vai pra nave que você tá de castigo. Não, a Não. nave não é castigo. Exatamente. Você vai lá ouvir a palavra e mudar esse seu comportamento. Eu sempre uso a frase cabeça, eu sempre falava para as crianças também. Você vai pensar no que você fez. Então, você Isso. fica no cantinho aí do pensamento, você vai pensar no que você fez. Quantos anos você tem? 6? Vai ficar 6 minutos aí, então. Já pensou, pensei. Pensou? Às vezes não chega o Se tempo arrepende... todo. Às vezes não. No... Se Dá arrependeu? dó antes, né? Dá. Se arrependeu? Sim. Então tá bom, então você pode voltar. São uns bonitinhos. Não. Então, cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aproveita que a gente está respondendo pergunta Aqui, ó, hoje. Regina, né? Regina falou: eu pensava que a partir do momento que os pais receberam o Espírito Santo, as maldições não passariam para os filhos. Mas estou aprendendo que não. Hoje estou fechando portas que meu pai abriu. Perfeito. Uhum. Não, isso não acontece. Sim. E isso a gente tem que fechar o tempo todo. Porque você vai vendo Uhum. os seus filhos, as suas crianças, repetindo coisas que você fazia. Isso. E aquilo vai dando, assim, um desespero. Exatamente. Eu comecei, por exemplo, quando a Ana era mais nova, louvado seja o Senhor que a gente venceu isso. Eu comecei a perceber que a Ana tinha atitudes que ela ia perdendo o equilíbrio, como eu perdia no início do meu casamento. Uhum. E ela ficava irada, nervosa, que ninguém conseguia lidar com ela daquele jeito ali. E foi um processo de oração, jejum, de eu ficar vigiando na porta da escolinha, que a professora botava o rosto ali, ó, tava eu lá atrás da Ana. Peraí, Ana, peraí. Uhum. Foi um processo, das vezes eu sentar e pensar assim, Jesus, não é possível que eu vou colher o que eu fiz a vida toda. É um processo, não é do dia para a Isso. noite. Isso. E há demônios que você tem que dar uma ordem e expulsar. Às vezes você não comia quando era criança, seu filho não come. Isso. Não dormia, tinha Não pesadelo. dormia à noite, tinha pesadelo? Acontece dorme. com o filho. É. O filho tem algum problema, De saúde. Exatamente. Não respirava bem. Aham. Eu vivia com problema na garganta, vivia com problema no ouvido, que isso era uma coisa que o Mu também, que a gente teve que libertar a Maria 2 vezes. Primeiro, da convulsão que a Maria teve. Porque o pai veio com o diagnóstico de epilepsia. Uhum. Eu convulsionei algumas vezes, mas sem diagnóstico. Mas o pai com diagnóstico de epilepsia. Aí aquele demônio quis se manifestar na vida da Maria. Repreendido, expulsamos, lidamos com aquilo, lutamos com aquilo, vencemos. Uhum. Aí depois o Mu sempre falava que ele tinha muito problema de dor de ouvido. Uhum. A Maria, meu Deus, era sempre. O Mu falava, não, eu também, né? Vamos lutar. E botamos no projeto. E orávamos por aquilo. Graças a Deus, vencido. Você tem que fazer uma lista e ir ticando ela, sabe? Medo, crianças que têm muito Pronto. medo. Medo de fazer tantas coisas, medo, mais bloqueada, com medo, lutando, não aceitando aquilo, porque às vezes você era uma criança que via assim, que via com medo, mais fechada, que não tinha desenvolvimento. E isso você tem que orar, quebrar, incentivar, encorajar os seus filhos. A bispa sempre ensina, encoraje seus filhos, coloca os seus filhos para enfrentar, para encorajar. Não deixa, porque
um abismo vai puxando o outro. Se a É. gente for deixando, levando como algo natural, vai chegar um determinado momento que vai ser muito, mas muito difícil do que quando era criança. De você lutar, de você colocar essa criança para enfrentar. Então, o Senhor nos deu poder e autoridade. Nós temos poder e autoridade Isso. para destruir essas maldições. Foi muito sábio a forma que ela colocou, porque muitas pessoas podem ter ainda esse entendimento que a partir de quando a pessoa vai para a igreja, ela recebe, o Espírito Uhum. Santo se converte, que é como se o mal a deixasse, então Bom, agora vou embora, vou vou caçar outra embora, não família. vou. Ele vai continuar lutando com os pais para repetirem histórias, porque ele quer continuar nas gerações. E é uma Isso. luta diária. E se você vê ainda, nós estamos falando aqui com mulheres, então se você vê ainda, se existe ainda algo no seu esposo, então você vai se colocar na brecha, você vai orar pelo seu esposo e não aceitar que entre na vida dos seus filhos. E Isso. declarar a mudança do seu esposo, a libertação do seu esposo. A oração é a chave de tudo, É. né? E a libertação sempre. Então, faça uma lista dos demônios que atormentaram sua vida, atormentaram a vida dos seus pais, para que eles não estejam escondidinhos, só esperando o momento certo de atuar. Porque o Uhum. demônio, ele é bem paciente. Ele aguarda. Interessante, porque o demônio sabe o tempo certo das coisas. Então, ele espera para É. entrar naquele lugar e destruir aquela família. Uhum. Então, às vezes é um demônio, ou havia um demônio da traição, né, do desequilíbrio, do Uhum. vício. Do Eu ouvi vício é comum. É comum. Eu ouvi uma história, um testemunho de uma mulher que na vida dos filhos dela isso foi quebrado, mas ela contou que na família dela, desde avó, mãe, tias, as mulheres se casavam, dava uma louca na cabeça delas, elas destruíam com seu casamento e Uhum. ficavam solteiras. É, Isso aconteceu com a avó, com a mãe, com as tias. E tinha acontecido com ela também. é. E ela, então, estava no ministério e estava lutando, inclusive lutando por essa restauração sentimental, porque ela tem sonho de se casar, de ter ali o seu esposo. Mas você vê que aquilo era um demônio que estava destruindo, enlouquecendo as mulheres para Uhum. destruir com a família, para fazê-las infelizes. Eu peguei uma aqui em Orlando mesmo, que me falou para mim assim, ó, nenhuma mulher da minha família conseguiu manter o casamento. Tá vendo? Demônio, Exatamente. um Não é normal, não. espírito É que demônio. vai Uma passando maldição. e acabando com as famílias, e acabando Uhum. com gerações, e acabando com um futuro abençoado que o Senhor tem para nós. Isso A gente mesmo. precisa aprender a reconhecer os demônios, Uhum. sentir o cheiro deles, igual o cheiro de barata, sabe? Tem Uhum. gente que não sente cheiro de barata, mas tem gente que sente. Uhum. Você precisa aprender a sentir o cheiro deles. Opa, isso aqui tá errado. É. Começou a agir de uma forma, não, isso aqui não é normal, isso aqui tá errado. E orar e expulsar aquilo da sua vida, da vida da sua família, e não deixar aquilo consumir você. Em Isso. nome de Jesus. Tem bastante gente falando. Não sei Uhum. se eu consigo acompanhar, porque eles vão subindo e eu vou me perdendo. Alguém perguntou se tinha igreja em Curitiba. Não temos a igreja em Curitiba. Mas pode pegar um voo lá em São Paulo. Uhum. Vai gostar. Garanto que não vai se arrepender. A Gabi também estava perguntando só que eu falei de outro livro da Bispa. Sim, o Palavras de Destino, Uhum. que é outro que eu sou super fã. Sim. Amo. Um livro dinâmico e de muito entendimento. Então, para Pra mim, mudança quem- de vida e palavras de destino Uhum. são os tops, assim, Sobre filhos, né? sobre filhos, sobre a mesa, Palavras. sobre palavra e sobre a palavra, né? O quanto o poder da palavra que O sai da poder sua da boca. palavra. São palavras de destino mesmo, que podem Isso, ser destinos de bênção ou destinos de maldição. exatamente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais algum. Ah, e se for enteado, como ligo? Como ligo não, como lido. Ele é um menino muito bom. Uhum. Da mesma forma, você expulsa, repreende, unge, vai declarando palavras de vida sobre a vida dele. Isso Porque às mesmo. vezes a criança é usada pelo mal para desestabilizar a casa. Às vezes, porque assim, as cargas que
que esse enteado recebeu, às vezes a própria mãe não sabe, não tem noção, o próprio pai não tem noção, mas quando começa a perceber aquilo, ora, expulsa e vai declarando. Não vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro dia, no terceiro mês, não. Pode levar um tempo, mas só aquele processo contínuo de orando, cada vez que estiver junto, ali, perto e tal, vai declarando, vai ser uma bênção, vai ser tudo perfeito. O diabo não tem poder sobre nós, sobre a nossa vida, vai Isso. ungindo, né? Vai expulsando. Se tiver um ministério perto, leva, pede para um pastor orar, repreender. A gente faz esse trabalho espiritual, Isso. porque há coisas que não são correção, tem a correção, mas há Tem um coisas que é momento. o espiritual mesmo. É isso mesmo. Inclusive, em situações assim também, pode ser que a mãe não tenha nenhum entendimento e não ore. Então, se chegou até. Se isso. Tem mulheres que têm, né, enteados. É exatamente isso. É Deus usando você para orar por essa criança, esse jovem, esse adolescente e fazer por ele, às vezes, o que a mãe não faz, outros familiares não fazem, porque não tem um entendimento, né? Isso mesmo. Então, a importância também, às vezes vem coisas para nós, porque é Deus mostrando, ó, eu tô dando para você, porque é você que tem a luz, é você que tem a autoridade, é você que tem o discernimento e a sabedoria de lidar com essas coisas, Sim. né? Então, tudo que vem, a gente tem que realmente olhar e falar, não, é uma, né, como que eu falo? Não rejeitar aquilo, não fazer aquilo, mas fazer, porque é o Senhor trazendo para você, Isso. para abençoar a vida daquela pessoa. Exatamente. Né? Aqui, ó, a Regina falando, né, que tanta família tem problema de coração e tal, né? É por isso que quando a gente vai no médico, ele pede um histórico. Tem problema de diabetes na família? Tem problema disso na família? Toda vez que você vai fazer alguma coisa, ele te pede um histórico. Pede. Na vida espiritual é a mesma coisa. Da mesma forma. Tem problema de demônio assim na família? Tem problema Esse de demônio demônio já atuou na atrás. sua família? Lembra que a bispa falou? Ela conta isso, que ela queria saber qual que eram os demônios que atuaram na vida da Mariana e na vida na vida da família da Mariana e da família da Jéssica. Isso. Porque ela conhecia, ela queria já lutar ali, né? Não deixar aquilo. Porque há demônios de todos os lugares, então o casal se une, há demônios da família dele e há demônios da família dela. Isso mesmo. Aí une, pronto. Tá armado o que o demônio precisava Exatamente. ali. Então a gente vai, a gente repreende, a gente expulsa e, claro, a gente não dá mais legalidade. Igual a bispa falava no meu caso. Várias situações, mas uma delas que eu não tinha entendimento, toda vez que ia ter um passeio, ia sair, lá. É o demônio do passeio. Aí eles brincavam, né? Eu lembro do bispo Murilo falar assim: Eba, hoje tem passeio, vamos O demônio lá. ficava em festa. A gente vai passear hoje. Hoje vai ter passeio, pessoal, se prepara. Se prepara. Porque sabia que ia ter alguma briga. Alguma coisa ia acontecer. Era todo passeio. E a gente foi, não aceitamos isso, fomos quebrando. E eu lembro que nesse último passeio que a gente teve, que até vocês estavam juntos, pra glória de Deus, teve nada de briga. Que bênção. Pra glória de Deus. O meu era o demônio da sexta-feira. Era da sexta-feira do feriado, o demônio do pré-feriado. Sabia que tinha feriado, sexta-feira, pronto. Se levantava para passar o final de semana inteiro de bico, para ir viajar e ficar de bico, e virar e transformar aquilo numa maldição. Aí você vai falar assim, não é possível. Muito possível. Pode perceber. Sabia que tem demônio de domingo? Falei com uma pessoa, inclusive, ontem. Eu tinha esse demônio de domingo. O demônio do domingo. Tristeza de entrar na segunda-feira. E aquela musiquinha do Fantástico, no domingo à tardezinha? Quando eu era, depois que eu estava na igreja, mas eu falo antes da igreja, eu tinha esse espírito de tristeza, assim. Aquela tristeza naquele domingo à tardezinha é uma angústia. Isso é um demônio. Um demônio. E tem o demônio, sabe do quê? Domingo de manhã você vai para a igreja, não vai? Passa mal, dor de cabeça, não consegue levantar, perde a hora. Eu acho que o demônio desliga o despertador. Tem que prestar atenção. O demônio da segunda-feira. Às vezes tem uma disposição no sábado, né? Acorda, numa energia, num foco. Igual quando no você domingo, tá na praia.
É. Tá na praia, você acorda antes do dia nascer. Você fala, Acorda antes do sol. tô aqui, pronta, galera. Não Cadê tem o- ninguém aqui, Não, cadê? não é nem ninguém. Cadê o sol? O sol, você já acordou? Isso, vai sol, você tá Tá demorando. demorando. Agora vai, no domingo, vamos pra igreja. Ah, É. não tô bem. Uhum. Ah, eu acho que eu não tô desse jeito, eu acho que eu vou ficar em casa hoje. Não, é um demônio. Não pode deixar. Às vezes, quando tem algo importante para fazer, para viver, lá vem o demônio de novo, que faz a pessoa passar mal, faz a pessoa ficar ruim. Expulsa isso. Não permita que isso atue na sua vida, porque há demônios geracionais. Então, há histórico familiar com médicos, há histórico familiar com Deus. A gente Uhum. tem que ver o histórico familiar e descobrir. Não, esse demônio atuava na vida da minha mãe, do meu pai, não vai atuar na minha, não. Isso. Fique atenta para isso, em nome de Jesus. Aqui, bom, nós já chegamos no final. É que tem bastante gente falando. Enfim, faça um programa de autossabotagem. Como vencer isso? Faremos. Uhum. Em nome de Jesus. Autossabotagem é o demônio do século. É. É o demônio que causa um abatimento e um achatamento nas pessoas, Uhum. que elas vão se matando, arrastando e se matando aos poucos. Arrastando e se matando aos poucos. É. Exatamente. Ela não tem mais vontade de fazer nada. Aí vira os domingueiros, né? O crente domingueiro. Você não come só de domingo? Você vai na igreja só de domingo? Tá errado isso daí, viu? Daqui a pouquinho você não tem mais força para suportar os Não. desafios que tem pela frente. Não, manda mais, Senhor, eu quero mais. Como? Você não tem condições de suportar o que você está vivendo agora? Não tem como. Exatamente, como diz naquele versículo, você não tá nem conseguindo correr com homens, vai correr com cavalos. Quer correr com cavalos? Vai perder, já tá perdendo com homem, vai perder com cavalo. Exatamente. Não tem como. Tá tropeçando nas próprias pernas, como que Deus, não, Senhor, eu quero ir para esse nível, eu quero conquistar isso, eu quero viver isso. E o Senhor falando para nós, primeiro, vamos fortalecer os nossos joelhos vacilantes, as nossas pernas, para depois ir para níveis maiores, né? E a autossabotagem desse demônio atua não só nisso, de sabotar você na sua vida, mas com você. Pouquinho de resultado que você atinge, volta tudo novamente. Pouquinho de peso que você perdeu, volta o dobro. É uma luta todo dia Todo dia. para você não deixar aquele demônio da autossabotagem entrar em você. Porque é da autossabotagem mesmo. A pessoa se sente bem, ela vai lá e estraga com tudo. Se sente bem, acontece alguma coisa que entristeceu ela. Não quero nem saber. Saia da minha frente e traga para mim só os prazeres. Isso, o demônio da autossabotagem. Na mulher, fez o cabelo, vem aquele diabo ali, ó, corta a franja. Você, sozinha. Com a tesoura da sua filha. Da escola. Vai lá. Da corta, escola, tesoura da escola. Que corta só papel. Corta lá. Que nem papel ela corta. Corta a franja. Corta lá. A Mariana falou assim, acho que foi no ano passado, se você souber que eu vou cortar a franja, não deixe. Me amarra. Me amarra. Fala assim, não pode. Não pode. Ali, depois ficava reclamando o tempo todo. Não conseguiu arrumar. Não conseguiu arrumar. E aí você tá lá, pronto, deu certo. Aí vem aqui lá, corta lá, sozinho. Isso. Vai lá você. Pode Você ir. vê, né? Quando você tá aí, ó, muito, a mente tá vazia. Isso. Eu acho que você deveria, entendeu? Isso. Você deveria eu acho. ou colocar uma música aqui pra você, uma música romântica pra você ouvir. Vai ver que essa música romântica aí do mundo vai atrair pra sua vida. Traz pra você um peso. Lembranças, peso, lembranças de coisas que você não deveria estar pensando. Entendeu? Isso, a gente tá falando desses exemplos, mas são tantos. São muitos. O tempo todo. Eu achava que tinha, sabe, Toda vez que eu ia na manicure, eu escolhia a cor errada. Olha aí eu só, saía de lá, autossabotagem. Eu saía de lá triste. Tá Gastei vendo? dinheiro, passei o esmalte errado. Autossabotagem. Ficava olhando ali, não aguentava. O que é isso? Olha o que eu fiz. Coisa feia. Não, vou inovar, por que vou eu inovar. escolhi essa cor, né? Eu quero inovar. É. Aí a Bissau falou assim, minha filha, vai no que é certo, vai no que você sabe que é certo, para de querer inovar. Isso Pois mesmo. comecei, não, vou parar com isso aqui. É escolher, igual a vez que ela veio e falou assim, Iana e Mariana, a cor que vocês passaram não tá boa em vocês. Ai, foi. Porque a gente achou que era boa. A gente achou que era boa. Aí botou não na tá mão, ficou boa, ruim. vocês ficam encardidas. Isso. Exatamente. E é aquela coisa assim que às vezes... Nem foi o Bispo Murilo que falou pra você, nossa, mas não foi? Por que você só passa essas cores assim? Por que você só feias? passa cor? É. Por quê? Porque dependendo se ela não for do seu subtom, ela pode escurecer sua mão.
deixar uma mão que parece que não tá limpa, uma mão mais suja, né, de sol, quando você pega muito sol, alguma coisa do tipo, Uhum. aquilo acontece porque não é o seu tom. Então, tem gente que é tom Isso. quente, tem gente que é tom frio. Uhum. O tom que dá em um, não dá em Dá. outro. Isso. Então, tem muito assunto, tem Muito. muita coisa por E aí. eu já falei do mercado. Já. Não vai no mercado sentindo alguma coisa. Primeiro, você vai ali, ó, você se resolve, possui o espírito do autocontrole. Se tem corredores que são tentadores para você, não vai, que isso também é uma autossabotagem. É. Ah, não, vou comprar só hoje. Não, você vai desequilibrar, você vai se autossabotar, depois no outro dia você vai estar assim muito mal com o seu espírito e com o seu corpo, Isso. né? E o aplicativo da Shein. No aplicativo da Shein. Cuidado, é só uma blusinha só. Uhum. Nunca é só uma Vai na blusinha. loja, eu vou lá na loja de 10. Eu lembro que em Penápolis tinha a loja dos 10 reais. Era todas as roupas por 10 reais. É? É, Nossa. vai lá mas é aquelas roupas, né? Hum, Vai lá na loja. isso que eu Não, ia eu vou falar. nessa loja baratinha aqui. Não vai, assim, entendeu? Às vezes você compra roupa feia que não vai ficar bonita em Que você não vai você, usar, você vai que gastar você não dinheiro vai à usar. toa. Você vai dar, às vezes você dá roupa com etiqueta, por quê? Porque comprou no momento, sabe? Você não precisava daquilo naquele momento, você podia esperar mais um pouco, investir em outra coisa, em É. outro dia. É autossabotagem. Aí você fica sem dinheiro, você fica com roupa feia e ainda fala, nossa, por que que eu fui, né? Uhum, Agora eu vou ter que dar, não vou usar isso aí. São muitas é coisas. isso mesmo. Então, a gente vai fazer um especial, então, só de Uhum, autossabotagem. Que ó, tem autossabotagem em todo quanto é lugar. Desde uhum. o cabelo, da unha, até na Isso. vida Você espiritual. tá muito. Vamos mudar de cor de cabelo? É. Tá precisando Vai dar uma lá. renovada, né? Uma iluminada. Meu Ah, Deus, vai às vezes você lá. envelhece 20 anos. 20 anos, porque não é o seu subtom. É, A gente tem que sempre saber isso. Qual é o nosso subtom? Que cor que fica boa? Que é. não, cor não fica boa? Batom, maquiagem. Tudo a gente tem que saber. Porque Uhum, o que pode ficar bom para um, não fica bom para o outro. uhum. E lidar com essas diferenças. Isso é muito importante. Então, nosso programa chegou ao fim. E que Deus abençoe você, que você tenha uma quinta-feira abençoada, cheia de poder, de favor. Domingo, a entrega do azeite, unção sobre os carros. Não perca os portais que o Senhor tem dado para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, é sempre um prazer servi-las. Amém. Deus abençoe.